1 Pedro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler só 2 versículos, o 9 e o 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Amém? Vou ler, irmãos, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém. Senhor Deus, Tua palavra foi exposta aos nossos ouvidos. E pedimos a Ti, ó Deus, que através do Teu Espírito ela seja levada ao nosso coração. E ela possa, Deus, estar nos ajudando na nossa caminhada espiritual, nos fortalecendo, nos amadurecendo na fé. Possamos sermos desafiados a praticá-la. Abençoe, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, depois de Paulo ou Pedro fazer um contraste aqui nesse capítulo entre aqueles que creem no Evangelho e aqueles que rejeitam, pois é isso que ele trata aí mais acima do que nós lemos. Depois de fazer esse contraste, essa diferença entre aqueles que creem e aqueles que rejeitam o Evangelho, Pedro ele passa a falar da identidade do cristão, do que nós somos. Ele fala sobre quem nós somos, o que nós somos diante de Deus, e fala também da missão do cristão, o que nós somos chamados a fazer. Aqui nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a crer. E no mesmo movimento que nós cremos, nesse mesmo movimento, nós somos enviados a partilhar o Evangelho. O Senhor nos chamou a crer nele, e o Senhor nos envia a partilhar o Evangelho com as pessoas com quem nós convivemos. E há essa significativa relação ou correlação entre quem nós somos em Cristo Jesus, que é a nossa identidade, que é colocada aqui, e o que somos chamados a fazer, a nossa missão. Quem nós somos? O apóstolo Pedro fez essa relação de identidade e missão. Quem nós somos e o que fomos chamados para fazer. Quem nós somos? Ele diz: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamados a fazer o quê? Qual o nosso propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor Jesus, Ele fez o mesmo ao declarar que nós somos sal da terra e luz do mundo, alertando-nos que a nossa identidade, sal e luz, deve estar associada à nossa missão. Como sal, nós devemos salgar, nós devemos dar sabor a esse mundo de dissabor.
nós devemos ser o inibidor de pecados no meio da sociedade. Como luz, que é a nossa identidade, e a nossa missão como luz é brilhar nesse mundo de trevas. É viver de tal forma que o Evangelho brilhe através de nós e da nossa vida nesse mundo de trevas. Portanto, essa é a nossa identidade, mostrada pelo Senhor Jesus, uma delas, que é sal e luz. E a nossa missão, brilhar. A nossa missão, fazer com que o Evangelho resplandeça nas trevas através do nosso viver. Ele concluiu no Sermão do Monte esse pensamento sobre sal e luz, dizendo, ele concluiu: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então ele disse: olha, a missão de vocês é que brilhe, a vossa luz diante dos homens, e assim o nome do Pai será glorificado. Nossa identidade, luz. Nossa missão, brilhar. Nossa identidade, exposta por Pedro, somos um povo, uma nação santa, um povo de Deus, um povo escolhido por Deus, sacerdócio real. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, que é Cristo. Portanto, eu queria pensar um pouco essa noite com os irmãos, olhando para esse texto e nos desafiando a crer e também partilhar do Evangelho. Então, em primeiro lugar, irmãos, olhar a identidade, a nossa identidade, quem somos. Está aí no versículo de número 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Nós somos isso, O apóstolo Pedro aqui, irmãos, ele pega emprestado o texto de Êxodo 19, 5 e 6 e Deuteronômio capítulo 7, e mostra a descrição que Deus fez de Israel, e faz essa mesma descrição da igreja. Ele faz essa relação entre igreja e a nação de Israel, porque a igreja ela é a continuação, da nação de Israel chamado por Deus. Então ele faz essa relação, essa descrição, e nessa descrição, o que nós somos? Ele diz: vocês são raça eleita, nós somos raça eleita. Irmãos, a teologia da eleição é uma prova inequívoca, eloquente da graça de Deus. A teologia da eleição está em toda a Bíblia. Negar essa teologia é fazer vista grossa à graça de Deus. Nós podemos até dizer: olha, eu não compreendo bem a teologia da eleição, da predestinação, mas negar algo que está ensinado em toda a Escritura, jamais. O Senhor, Ele não escolheu a nação de Israel porque era um povo especial. Não. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Versículo 8: mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus, irmãos, escolheu a nação de Israel baseado na sua graça, no seu amor. Não é porque a nação de Israel era melhor, não é porque era mais numerosa ou poderosa do que as outras nações, mas a nação de Israel foi escolhida, foi eleita por Deus. Irmãos, Deus nos escolheu inteiramente baseado em seu amor e sua graça. Nós somos o povo escolhido de Deus,
Nós somos uma raça eleita, Deus nos elegeu, e nos elegeu não porque somos melhores do que outros, mas baseado na sua graça e no seu amor. No capítulo 15 de João, no versículo 16, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então Jesus está dizendo: olha, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Foi eu que escolhi vocês. Em João capítulo 6, versículo 70, Jesus disse: então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vós é diabo, se referindo a Judas Iscariotes. Em João capítulo 13, versículo 18, diz: não fala a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então, irmãos, Jesus fala claramente que não fomos nós que escolhemos seguir a Cristo, foi Ele que nos escolheu para seguir a Ele. Não fomos nós que saímos do mundo e escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu e nos tirou do mundo. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Assim, irmãos, como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser o seu povo exclusivo, Ele escolheu também pessoas de entre todas as nações para formar a sua igreja, do qual nós fazemos parte. Deus escolheu você, você é amado, você é querido de Deus. Deus lhe escolheu, Deus lhe chamou, Deus lhe justificou, Deus lhe adotou como filho, lhe fez herdeiro. Deus está lhe santificando e Deus lhe glorificará. Somos uma raça escolhida, somos um povo exclusivo, um povo de Deus. Somos a raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. Amém. Glória ao nosso Deus, irmãos, por isso. Que amor tão grande, que graça é essa? Também Pedro diz que a nossa identidade é sacerdócio real. Sacerdócio real. O que é o sacerdote? Quando a gente tem que pensar como era o sacerdote, o que era o sacerdote no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Sacerdote, irmãos, era alguém que tinha o privilégio de estar diante de Deus. Ele era alguém que nós podemos dizer assim, servia a Deus mais de perto. Ele servia a Deus mais perto, mais de perto. O sacerdote era alguém que intercedia pelas pessoas, pelo povo, diante de Deus. Então ele tinha uma posição privilegiada. E nós somos, irmãos, sacerdotes de um reino, sacerdotes de um reino, pois nós servimos o Rei Jesus. Que privilégio esse, irmãos? Servimos o reino de Deus. Servimos em um reino tão glorioso que é o reino de Deus. Na Antiga Aliança havia uma ordem sacerdotal. Não era todo mundo que poderia ser um sacerdote, mas era alguém que era da família de Levi, da tribo de Levi. Dali a pessoa saía um sacerdote. Nem todo israelita era um sacerdote, nem todos podiam, porque não era da linhagem de Levi. Mas agora, irmãos, na nova aliança, todos nós temos o privilégio de sermos sacerdotes. Todo crente é sacerdote diante de Deus. Todos nós temos esse privilégio de assistirmos diante de Deus, de nos achegarmos a Ele pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Que privilégio, irmãos, que nós temos de estarmos diante de Deus,
As pessoas na velha aliança, eles não poderiam se achegar, eles iam, levavam até o sacerdote a sua oferta, e o sacerdote então sacrificava ali, intercedendo pelo povo, pelo pecado do povo. Mas nós, irmãos, agora nós temos um acesso direto ao trono da graça. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, dando a nós o livre acesso ao trono da graça. Podemos agora estar diante de Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Orar, adorar a Deus, entregar os nossos sacrifícios de adoração a Deus e interceder pelo nosso próximo. Que privilégio, irmãos! Que privilégio que deve alegrar o nosso coração, nos mover com alegria a adorar esse Deus que nos escolheu e fez de nós sacerdotes. Mas diz mais, nação santa. Fomos separados, irmãos, a fim de pertencermos exclusivamente a Deus. O povo de Deus é uma nação santa, ou seja, é uma nação real, que pertence a Deus, definitivamente pertencente a Deus. Nós somos uma nação santa, uma nação real. A nossa pátria, ela não é aqui, mas é a pátria celestial, a nossa nação celestial, a nossa pátria celestial nos aguarda. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como cidadãos do céu, cabe a nós, acima de tudo, obedecermos às leis da nossa pátria celestial, agradar ao Senhor dessa pátria. Se você vai para um país, você tem que obedecer às regras, às leis, às normas daquele país. Nós temos, irmãos, que, como cidadãos do céu, obedecer às leis do nosso Senhor, do Senhor dessa pátria, dessa nação celestial que é Deus. Não é viver da forma como nós queremos, mas é da forma como Ele quer. Israel esqueceu que era nação santa e começou a se contaminar, especialmente com a prática idólatra das nações vizinhas, do mundo ao seu redor. Israel esqueceu que ela tinha sido escolhida por Deus, que ela tinha sido reservada por Deus. Deus fez dela uma nação santa, se revelou a ela. E ela, irmãos, por ter sido escolhida por Deus, sua santidade pela obediência das leis divinas deveriam permear. E era exatamente isso, por ela ter sido escolhida por Deus, por ela ser uma nação santa, que vivia debaixo dos preceitos de Deus, onde Deus deu as leis. Era isso que fazia de Israel uma nação especial. Não é porque ela era melhor do que as outras, mais poderosa, mais forte, não. Por isso, irmãos, Pedro, um pouquinho mais à frente, no versículo 16, ele diz, ele vai fazer uma exortação à igreja, dizendo, um pouquinho mais atrás, melhor, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Essa mesma exortação, irmão, foi feita à nação de Israel por Moisés no deserto. Quando eles ali estavam: olha, vocês têm que viver de uma forma santa e pura, diferente das demais nações. Lá em Levítico 20, capítulo 20, versículo 7 diz: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, irmãos, Deus ordenou que os israelitas fizessem diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vocês têm que fazer diferença. A nação de Israel ignorou esse fato
e desobedeceu a Deus. Portanto, irmãos, ser uma nação santa significa que seus cidadãos foram separados para servir a Deus. Assim como a nação de Israel foi separada para servir a Deus, a igreja foi escolhida, separada para servir a Deus. Ser uma nação santa significa que Deus nos escolheu para a salvação, mediante a santificação e para a santificação. Ser uma nação santa, irmão, significa isso, que Deus nos salvou do pecado e não para o pecado. Somos uma nação santa, a nossa pátria é celestial, o que rege e deve reger a nossa vida são as leis celestiais, ao qual Deus deixou prescrito na sua palavra. Mas ele diz mais que a nossa identidade, nessa identidade nós somos propriedade exclusiva de Deus. Na antiga aliança, irmãos, Israel era a nação exclusiva de Deus, dentre todas as nações que existiam. Deus escolheu ali, gerou por meio de Abraão a nação de Israel. Deus formou a nação ali pela descendência de Abraão. O povo passou pelo cativeiro do Egito. Deus então liberta aquele povo, já um povo numeroso e grandioso. Deus se revelou àquele povo por meio da lei. Deu leis e mandamentos àquela nação. Deu a ela a missão de mostrar, cantar, proclamar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, a sua grandeza e santidade ao restante do mundo. Hoje, irmãos, a igreja é esse povo de Deus. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Você pertence a Deus. Você não pertence ao mundo. O próprio Cristo disse naquele texto que nós lemos um pouco mais atrás: olha, vocês não são do mundo. Eu escolhi, tirei vocês do mundo. Nós pertencemos, irmãos, ao Senhor, e pertencemos de duas maneiras. Primeiro, por direito de criação, porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deu vida, Ele nos trouxe à existência, nos sustenta com tudo que é necessário para o nosso viver. O apóstolo Paulo, quando ele discutia, quando ele falava ali com os filósofos gregos, com o povo grego ali em Atenas, ele diz: pois nele nos movemos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, nós pertencemos a Deus por isso, por direito de criação. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos sustenta a cada dia. Somos dele, pertencemos a Ele. E somos de Deus também, irmãos, por direito de redenção, de compra, porque Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Deus, o Pai, nos comprou para si e por um preço altíssimo, o sangue do seu próprio Filho. Não foi por ouro nem prata, mas Deus comprou cada um de nós para pertencermos a Ele. Comprou pelo sangue do seu Filho. Atos capítulo 20, versículo 28 diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está aqui se despedindo da igreja de Éfeso. E ali, reunido com os pastores, a liderança, os diáconos da igreja, ele está dizendo: olha, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo os colocou, vocês como bispo, como pessoas responsáveis, para pastorear a igreja que foi comprada por sangue do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós pertencemos a Deus,
Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então essa é a nossa identidade. Pedro fala, qual é a nossa identidade? Como cristãos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí então, ele fala sobre a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a missão? Qual é a nossa missão? Ele diz aí, no restante do versículo 9, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para crer e partilhar o Evangelho. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão como cristãos aqui é falar das maravilhosas virtudes daquele que nos amou. Quais as virtudes de Cristo? Amor, graça, misericórdia. O Senhor nos amou. O Senhor teve compaixão e misericórdia de nós, se colocou em nosso lugar. E agora a nossa missão é proclamar esse Evangelho, é falar desse Evangelho. A igreja foi comissionada a isso. Cristo comissionou a igreja ir por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles irmãos entenderam essa mensagem, lutaram, sacrificaram, muitos sacrificaram, abriram mão de tudo, perderam a própria vida. Eles não tiveram amor nem pela própria vida para cumprir essa missão. Nós somos, irmãos, como diz a letra daquela canção, nós somos a semente do sangue daqueles que lá atrás, no início, não pouparam sua própria vida, não tiveram sua vida mais valiosa do que o Evangelho, e de proclamar esse Evangelho a outras pessoas. Essa é a nossa missão. Esse Evangelho chegou até nós. Esse Evangelho chegou até nós. Essa igreja foi fundada com um propósito que nasceu no coração de Deus. Ele colocou no coração do pastor Samuel Quinho o propósito de levar a palavra de Deus aos povos indígenas. Ele deixou sua nação, seu povo, sua família, e veio para cumprir esse propósito. Quantas e quantas vezes ele dormiu na beira da estrada, da Lagoa Comprida para cá, caminhão atolado, que andava mais em cima de caminhão madeireiro, carregado de madeira, sacrificou a própria vida, sacrificou seu tempo, seu esforço. Ele já é um homem idoso, com 70 anos, mas querendo continuar a trabalhar para Deus. E o que nós temos feito, irmãos? O que nós temos feito diante disso? Que legado nós vamos deixar? Nós somos chamados para isso. Deus nos escolheu, nos fez um povo santo, uma propriedade exclusiva dele, uma nação santa, um sacerdócio real. Nos deu o privilégio de sermos sacerdotes, de interceder, de levar o Evangelho a outras pessoas. E o que nós temos feito? O que nós temos valorizado? Quantas pessoas que não deixaram para trás tantas coisas para que o Evangelho chegasse até nós? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos entender que enquanto cristãos aqui, Igreja do Senhor, nós temos uma missão. E o que nós temos feito? O tempo está passando. Eu estava pensando outro dia que o tempo está passando, já vou fazer 46 anos, e eu pensando, cada vez mais o tempo
Para mim trabalhar para o reino de Deus aqui se encurta. Eu pensando, o que eu tenho feito? Eu não tenho feito nada. Eu não tenho feito nada, porque eu deveria me dedicar mais. Quantas aldeias que ainda tem ainda para o Evangelho chegar? Quantas aldeias? Daqui a pouco eu não tenho mais saúde para ir lá. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a compreender quem somos e o que fomos chamados a fazer. Nós somos cidadãos do reino de Deus. As leis que devem reger o nosso viver, o nosso andar, são as do céu, não as da terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a graça de viver a cada dia para o Senhor, para servir ao Senhor, para servir a obra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos.